Você já imaginou ter que viver escondido só por causa da sua pele? Esse é o pesadelo real de milhares de crianças albinas na África. Em países como a Tanzânia, muitos vivem com medo de sair na rua, perseguidos por mitos e superstições brutais. E o mais chocante, isso ainda acontece nos dias de hoje. Então já deixa o like e compartilha com alguém que precisa saber disso, porque o que você vai ver aqui é simplesmente inacreditável. Tudo certo? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Até sobre a discriminação. Mas, para entender essa realidade, primeiro é preciso compreender o que é, de fato, o albinismo. O albinismo é uma condição genética rara que afeta a produção de melanina, o pigmento responsável por dar cor à pele, aos olhos e aos cabelos. Pessoas com albinismo nascem com pele extremamente clara, cabelos quase brancos e, muitas vezes, com problemas de visão, como sensibilidade à luz e miopia severa. Mas atenção, o albinismo não é uma doença contagiosa. Não é maldição, não é castigo, nem feitiçaria. É simplesmente o resultado de uma alteração genética hereditária, passada de pais para filhos. Em outras palavras, uma criança pode nascer albina mesmo que seus pais tenham a pele escura, se ambos forem portadores do gene recessivo. Por causa da ausência de melanina, essas pessoas precisam de cuidados especiais com a pele e com os olhos. O sol, que para a maioria é vida, para elas pode ser um perigo constante. Uma simples caminhada sem proteção pode causar feridas, queimaduras graves ou até câncer de pele. Agora imagine carregar tudo isso e ainda ser visto como algo sobrenatural. É aí que a realidade se torna ainda mais cruel. Existem vários tipos de albinismo, sendo o mais comum o albinismo oculocutâneo, que afeta tanto a pele quanto os olhos e o cabelo. Mas também há o albinismo ocular, que afeta apenas os olhos, e síndromes mais raras, como a Hermansky-Pudlak, que pode vir acompanhada de problemas pulmonares e intestinais. Agora imagine viver com essa condição num lugar onde quase ninguém entende o que ela realmente é. Na África, especialmente na Tanzânia, onde existe o maior número de pessoas albinos, o albinismo é cercado por mitos tão antigos quanto cruéis. Enquanto em grande parte do mundo, essa condição ocorre em 1 a cada 17 mil pessoas. Na Tanzânia, a média é de 1 em cada 1.400. Em algumas regiões rurais pode ser até mais comum, 1 em cada 1.000 pessoas. Isso se deve principalmente a fatores genéticos. Nas comunidades mais isoladas, é comum o casamento entre membros da mesma vila ou da mesma família. Sem testes genéticos, sem informação. O albinismo continua sendo transmitido de geração em geração e frequentemente encarado com medo, vergonha ou até violência. Para muitos tanzanianos, especialmente nas regiões rurais, pessoas com albinismo não são vistas como humanas. Alguns acreditam que elas são espíritos que nunca morreram. Outros dizem que nasceram brancas porque são amaldiçoadas. Mas o mais perigoso são aqueles que acreditam que pessoas albinas possuem poderes místicos. Acredita-se, por exemplo, que o cabelo de um albino traz sorte, que os ossos curam doenças, que o sangue protege contra feitiços, e que braços, pernas e até órgãos genitais podem ser usados em rituais que atraem riqueza e prosperidade. Por isso, feiticeiros, sim, ainda muito influentes na cultura local, recebem encomendas de partes do corpo de albinos. Esses feiticeiros vendem pedaços de pessoas como se fossem ingredientes mágicos. E por trás disso, existe um mercado negro tão real quanto cruel. Um corpo completo de um albino pode valer até $75.000. Isso transformou crianças inocentes em alvos ambulantes. Pessoas com albinismo vivem com medo constante. Algumas são sequestradas em casa à noite por gangues. Outras são mutiladas e deixadas vivas, sangrando, apenas para que seus membros sejam vendidos. E há quem não sobreviva para contar a história. Além disso, existem superstições cotidianas que são tão cruéis quanto o ataque físico. Em muitos vilarejos, acredita-se que cruzar com um albino na rua traz má sorte. Por isso, é comum ver pessoas cuspindo no chão após passarem por um albino, acreditando que isso anula a maldição. Outras evitam o toque, o olhar, o simples contato. Dizem que albinos contaminam com o olhar, que seu suor é amaldiçoado, que seu toque adoece crianças. Pessoas com albinismo são excluídas da sociedade desde a infância. Nas escolas, ninguém quer sentar ao lado delas. Nos empregos, são ignoradas. Na própria família, muitas vezes são trancadas dentro de casa ou abandonadas em centros de proteção. E é aí que entram as chamadas Vilas dos Albinos, locais secretos, escondidos em regiões afastadas, onde crianças e adultos albinos vivem isolados para se proteger. Essas vilas são protegidas por ONGs, voluntários e às vezes pelo governo, mas não são liberdade. São refúgio. Atrás daqueles muros, vivem pessoas que não cometeram crime algum, mas que precisam se esconder para não serem caçadas.
A rotina nessas vilas é dura. As crianças estudam, mas têm dificuldades de visão. Na Tanzânia, pessoas com albinismo comem basicamente o mesmo que a população geral: milho, feijão, arroz, mandioca e vegetais locais. Mas por viverem em regiões pobres ou isoladas, elas raramente consomem alimentos ricos em vitaminas essenciais para a pele e os olhos, como frutas oleaginosas ou peixes frescos. Isso agrava os problemas de saúde que já enfrentam. Elas não têm restrições alimentares específicas, mas precisam de uma dieta mais nutritiva, o que quase nunca conseguem. Para cuidar da pele, que é extremamente sensível ao sol, deveriam usar protetor solar com alto FPS, roupas longas, chapéus e óculos escuros. Também usam hidratantes e óleo de coco para aliviar queimaduras. O problema é que a maioria não tem acesso a nada disso e vive com a pele ferida pelo sol, em risco constante de câncer. Andam cobertas da cabeça aos pés, mesmo sob o calor escaldante. Vivem com medo, têm pesadelos, sentem falta da família e muitas nem sabem de onde vieram. Histórias como a da pequena Asha, de 10 anos, que foi retirada de casa pela mãe depois que vizinhos disseram que ela seria sacrificada por um feiticeiro da região. Ou como Daudi, de 15, cujo irmão foi morto ao tentar defendê-lo durante um ataque. Essas histórias não aparecem no jornal, mas estão acontecendo agora mesmo. Ser albino na Tanzânia é caminhar entre a luz do sol, que pode queimar e matar, e as sombras da ignorância, que mutila e desaparece com vidas. Enquanto a ciência explica o albinismo com clareza, a ignorância o transforma em caça. Enquanto o mundo finge não ver, essas pessoas continuam sendo perseguidas por terem nascido diferentes. Mas a informação pode salvar vidas. A denúncia pode salvar crianças. E um vídeo como esse pode tocar corações e espalhar a verdade. Isso não é apenas sobre um grupo de pessoas esquecidas. É sobre o que acontece quando a humanidade se perde em superstição e silêncio. Vamos dar voz a quem sempre viveu nas sombras. A luta por justiça começa com a verdade sendo contada. E aí? Você já teve a chance de visitar uma vila de pessoas com albinismo ou ainda sonha em conhecer uma delas? Me conta nos comentários qual parte mais te surpreendeu ou qual curiosidade te pegou de surpresa. A gente se vê na próxima aventura. Por agora, fica com esse vídeo sobre uma das tribos mais fascinantes da África, os Maasai. Te encontro lá.